Bom dia! Começo o vídeo de hoje desejando uma maravilhosa quarta-feira, cheia de disposição e muita saúde para cada um de vocês que me acompanha por aqui e também para suas famílias. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui em mais uma manhã abençoada de quarta-feira. Espero que todos estejam bem. Gratidão por ter vocês comigo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso boletim diário sobre o auxílio emergencial, sobre o Bolsa Família e sobre os principais benefícios do governo que movimentam o nosso país. No boletim de hoje eu vou falar sobre o cronograma de pagamentos do auxílio emergencial de hoje, em que será paga a 7ª e última parcela do benefício. Sobre a possibilidade do valor do Auxílio Brasil ser maior do que R$ 400 quando o tema for discutido na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Sobre a votação da PEC dos precatórios, fundamental para que o governo consiga aumentar o valor do benefício do Auxílio Brasil como prometido. E sobre o que vai acontecer com mais de 22 milhões de famílias que a partir da próxima semana deixarão de receber o auxílio emergencial e não estarão entre os contemplados pelo Auxílio Brasil. Também aproveito e te convido a se inscrever aqui no nosso canal, a deixar o seu like nesse vídeo para nos dar aquela força para continuarmos trazendo conteúdo relevante para vocês. Tá certo? Então vamos direto ao que interessa. Eu vou começar com o cronograma de pagamentos do auxílio emergencial dessa semana, começando pelo pessoal do Bolsa Família. Hoje o pagamento será feito para as pessoas que têm o NIS final número 8 e amanhã, dia 28 de outubro, o pagamento será para quem tem o NIS terminado em 9. E para quem não é do Bolsa Família, hoje o depósito da 7ª parcela na poupança digital do Caixa Tem será feito para quem nasceu no mês de julho e essas pessoas poderão sacar o seu benefício a partir do dia 11 de novembro. Lembrando aqui, pessoal, que a 7ª parcela é a última parcela do benefício, então a partir do mês que vem não terão mais depósito na poupança social digital do Caixa Tem do auxílio emergencial. Continuando agora que o governo já declarou que o auxílio emergencial não será prorrogado, muita gente que hoje recebe o benefício, mas não faz parte do Bolsa Família, já se pergunta como que vai ficar a sua situação no mês que vem. Isso porque o auxílio emergencial está sendo pago a 34,4 milhões de pessoas, segundo dados do Ministério da Cidadania. E o Auxílio Brasil deve chegar a cerca de 17 milhões de lares brasileiros. Em outras palavras, isso significa que a partir da próxima semana, 22 milhões de famílias ficarão sem a ajuda do governo, já que nem todos os beneficiários do auxílio emergencial farão parte do Auxílio Brasil. O Ministério da Cidadania disse em nota que, abre aspas, o governo federal vai reajustar os valores dos benefícios pagos pelo programa Bolsa Família, PBF, e concederá um complemento no valor do Auxílio Brasil, assegurando uma renda de pelo menos R$ 400 para cada família com responsabilidade fiscal. Para garantir o atendimento da população mais vulnerável, o Cadastro Único está sendo modernizado para fortalecer a relação com o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e com isso melhorar a porta de acesso dos cidadãos de menor renda nos programas sociais, fecha aspas. Mas não mencionou se o governo pretende criar algum suporte especial para as famílias que ficarão de fora do novo programa social. Lembrando que esse valor de R$ 400, para que seja viabilizado, dependerá da aprovação da PEC dos precatórios, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. O tema é delicado e a aprovação da PEC não deve ser tão fácil, uma vez que a proposta do governo interfere no teto de gastos. Para vocês terem uma ideia de como o clima está na Câmara, veja o depoimento dado pelo deputado Marcelo Ramos. Abre aspas. O governo federal, sem coragem para tomar as medidas duras e necessárias para abrir o espaço fiscal que garantisse o aumento do Bolsa Família, procura um atalho no populismo fiscal e assalta os professores. Pela PEC, eles serão compensados com débitos dos estados ou parcelados em 10 vezes atualizados pela taxa básica de juros, o que significa que a 10ª parcela não vai valer nada. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também falou sobre a PEC dos precatórios, destacando que a matéria deverá ser votada essa semana, possivelmente no dia de hoje. Então, vamos ouvi-lo. Nós temos algumas matérias importantes essa semana que precisam ser discutidas e votadas. Dentre elas, a PEC dos precatórios, o texto aprovado semana passada na comissão, com reunião hoje no Colégio de Líderes da Base. Procurarei ainda os líderes da oposição agora à tarde para ter um sentimento a respeito do texto que saiu da comissão. Muito provavelmente isso estará pronto para ir a plenário amanhã, preterivelmente, depois de uma rodada de conversa do relator com alguns partidos que precisam de alguns esclarecimentos. Lógico que
Todos sabem do meu posicionamento, sempre foi muito claro, muito transparente no que eu penso com relação ao respeito do teto de gastos. Mas como venho falando desde ontem, é imperativo que todos saibamos que um programa permanente necessitava de uma fonte para ser criado esse ano. E a fonte do programa permanente reside no imposto de renda, que foi aprovado pela Câmara num processo de construção amplo, com muitas pressões. Então a gente costuma dizer que não há um texto ideal por nenhuma das casas em nenhum momento. Todos os textos eles se apropriam de um momento para serem aprovados e podem ser melhorados, devem ser melhorados, aprimorados por outra casa legislativa ou pela mesma casa que aprovou num determinado momento. Mas ele era imperativo para que nós mantivéssemos o respeito ao teto de gastos, para que a gente tivesse um programa permanente criado esse ano e para que o programa coubesse dentro do teto. Não foi possível. Eu sempre coloquei que eu tinha um encaminhamento diferente do que o governo tentou fazer e fez, não é? De alterar a verificação do teto de gastos, que seria avaliado em 26 e foi agora em 21. Numa prática absolutamente legal, dentro de uma alteração constitucional que precisa de um quórum especial para ser aprovado. Então isso nós aferiremos amanhã. Nós tivemos uma aprovação ano passado de uma PEC de guerra que se criou despesas da ordem de mais de 700 bilhões de reais aprovados pelo Parlamento. Se nós fecharmos os olhos para os efeitos da inflação que é mundial, se nós fecharmos os olhos para o aumento de preço das commodities, se nós fecharmos os olhos para os problemas de energia, se nós fecharmos os olhos para o aumento de combustíveis que impactam na vida e na inflação e na vida dos mais humildes, e se nós fecharmos os olhos para não prestarmos atenção em mais de 20 milhões de famílias brasileiras que estão passando fome abaixo da linha da pobreza, é uma insensibilidade não tratar desse assunto. Então, ponto. A vida como ela é, já que nós não temos os meios ou as condições políticas da outra casa, do Senado, de se debruçar sobre o imposto de renda, que era a fonte para o programa permanente, o governo decidiu por propor um programa temporário que vai usar parte do teto e uma parte fora. Simples, nós iríamos precisar de 20 bilhões ou 30 bilhões, como nós precisamos de 700 no ano passado, para socorrer quem ainda sofre dos problemas da pandemia ou não se livraram dele. A pandemia sanitariamente está regredindo, graças a Deus, está diminuindo, graças a Deus, a vida está momentaneamente voltando ao normal, mas os problemas do rebote financeiro, inflacionário, de crises, de pessoas que estão realmente passando fome, eles persistem. E o parlamento ele precisa atender essa situação. Então, a PEC, o texto, todos os senhores conhecem, as incertezas até a aprovação do texto, elas vão continuar, as versões elas vão continuar, mas amanhã nós teremos um texto aprovado ou não, a depender do plenário da Câmara, para dar solução ao espaço discricionário do teto e a criação de um programa temporário, tá certo? Que a qualquer momento que o Senado aprovar ou apreciar ou modificar o texto do imposto de renda mantendo dividendos, que é importante, o programa pode ser criado, se não para 22, mas para 23. Mais cedo, Arthur Lira tinha dito à CNN que não acredita que exista a possibilidade do Auxílio Brasil pagar mais de R$ 400, ou seja, desse valor será aumentado no parlamento. Esse é um dos grandes temores do mercado financeiro, mas que, segundo o presidente da Câmara, essa ampliação não deve ocorrer. Se a matéria for aprovada na Câmara, ela segue para a votação no Senado. Segundo o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, garantiu que colocará o tema em votação em até 10 dias. A pressa é porque o Auxílio Brasil já começa agora em novembro, então realmente não há tempo a perder.
Enfim, isso era tudo que eu tinha para dividir com vocês aqui hoje. Eu vou te pedir também para comentar aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo, se essas informações foram úteis para você. Nós vamos adorar saber a sua opinião. E se você tiver gostado do conteúdo, não deixe de dar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente vem publicando por aqui. Desejo a todos vocês uma maravilhosa quarta-feira, uma excelente semana para você e para toda a sua família. Nos encontramos aqui novamente no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!